sou Ralph Gurr e hoje iremos falar sobre a crise de 1920 e o porquê você nunca ouviu falar dela. Todos nós já ouvimos falar da famosa crise de 29, que para os intervencionistas de todas as alçadas é a prova de ouro de que uma economia de mercado livre é simplesmente insustentável sozinha e precisa do Estado para remediar suas debilidades. O capitalismo é uma criança inconsequente e sem juízo que precisa do Estado para tutelá-la. Neste entretempo que surge o revisionismo econômico e histórico da escola austríaca, dando uma nova abordagem sobre quais são as reais causas dos já tratados ciclos econômicos. Mas isso é um assunto para um futuro vídeo. Aqui me limitarei a falar sobre uma crise completamente desconhecida e pouco falada nos manuais de economia, a crise de 1920. Esta que é completamente evitada e pouco tratada pelos proponentes do intervencionismo econômico, mas que serve de arcabouço para entendermos as reais causas da crise e quais são suas curas. Ao término deste vídeo, você entenderá o porquê de nunca ter ouvido falar deste fato histórico. Para entendermos a recessão econômica que eclodiu na década de 20, é necessário entendermos o estado da economia anteriormente. Em 1913, surgiu uma das instituições mais funestas que já pairou sobre a face da Terra, a Federal Reserve System, ou simplesmente conhecida como Fed, que é equivalente ao Banco Central do Brasil, só que norte-americano. Uma das incumbências dessa instituição é a administração da oferta monetária. Isso quer dizer que a Fed pode imprimir, injetar e retirar dinheiro da economia, tal como estipular as taxas de redesconto e de juros que os bancos subordinados a ela irão adotar. Como já abordamos no nosso vídeo sobre ciclos econômicos, que se você não estiver integrado no assunto sugiro que assista, a concepção austríaca sobre como as recessões ocorrem advém da desestabilização da ordem monetária, perpetrada pelo monopólio de cunhagem naquele território. Neste caso, detido pela Fed, que advém desde a redução arbitrária das taxas de juros para empréstimos, desrespeitando as reais taxas de juros estipuladas pelo mercado, bem como para as taxas de redesconto e do influxo do dinheiro sem lastro na economia. E foi justamente esse cenário que precedeu o ciclo de 1920 e 21 para o financiamento dos dispêndios da Primeira Guerra Mundial, que culminaram em um déficit de 25 bilhões naquela época. Houve uma rampante inflação da moeda encetada pela Fed, sob os arreios de Benjamin Strong. E ao final da guerra, a taxa de inflação sobre o consumo excedeu os 20%, por este ter dobrado a oferta monetária. Ou seja, ele dobrou a quantidade de dinheiro presente na economia sem qualquer tipo de lastro. No mais, quando o ato que criou a Federal Reserve foi promulgado em 1913, a taxação sobre as rendas tinha um máximo de 7%. Pelo fim da guerra, essa taxação subiu enormemente sobre todas as rendas, chegando a 77% nas rendas acima de $1 milhão. Essa acumulação de fatores converteu-se no que chamamos de crise de 1920, uma moeda aviltada e um governo que, para financiar seus devaneios, espoliava cada vez mais seu povo. Foi o suficiente para surtir neste período de recessão. E este foi substancialmente severo. Neste ano, o desemprego pulou de 4% para 12%. O PIB teve um declive de 17%. Nada a se estranhar aqui pelos estudantes e seguidores da doutrina austríaca. Como já se sabe, uma inflação ocasionada pela injeção de papel moeda e pela taxação excessiva sobre as rendas ocasiona o que chamamos de recessão. Todo boom inflacionário terá uma recessão, que é um processo necessário pelo qual a economia e seus agentes devem passar para que esta reorganize a sua estrutura novamente. Todas as más consequências que a intervenção estatal na economia engendra só podem ser curadas de um jeito: deixar a economia em paz e retirar as garras do Estado dela. E foi isso que Warren Harding, juntamente com o secretário do Tesouro Andrew Mellon, empregaram. Eles optaram por cortes nos gastos governamentais. Os gastos federais declinaram de 6,3 bilhões em 1920 para 5 bilhões de dólares em 1921 e para 2,3 bilhões em 1922. A dívida nacional caiu 33%
e o imposto sobre todas as rendas, sobre taxa e taxação marginal também tiveram uma grande atenuação nos anos que se seguiram. Em 1922, o desemprego caiu para 6%. Em 1923, já estava em 2,4%. A recuperação era evidente e a economia norte-americana teve uma notória prosperidade depois de uma recessão que durou aproximadamente 18 meses. E depois dessa sucinta exposição, cabe-me responder o porquê de você nunca ter ouvido falar deste fato na historiografia econômica. Quando falamos sobre a Grande Depressão norte-americana, aquela que surgiu na famosa Quinta-feira Negra de outubro de 1929, é-nos explicado que os Estados Unidos caiu neste limbo econômico por causa do capitalismo selvagem e desenfreado, e que somente os pacotes providos pelo Estado foram capazes de sanar essa crise que entrou para a história e afetou a economia mundial. As soluções propostas pelos economistas influentes daquela época foram diminuir drasticamente as taxas de juros, se possível a zero, gastos públicos exacerbados, incursões em guerras, resgate financeiros para as empresas falidas e déficits governamentais. Essas medidas, segundo eles, seriam uma série de incentivos governamentais que seriam capazes de reerguer a economia novamente. E boa parte dessas foi adotado por um programa de recuperação intitulado New Deal, que arrastou uma recessão para uma aguda depressão que só foi terminar mais de uma década depois. O que fez uma terminar em um pouco mais de um ano e a outra se arrastar por mais de uma década? A primeira não seguiu nenhum dos esquemas de recuperação propostos pelos economistas do mainstream e ainda assim conseguiu se recuperar rispidamente. E é justamente as medidas tomadas pelos estadistas da crise de 1920 que a escola austríaca defende. Percebe agora? Os austríacos querem limitar e, se possível, extirpar o controle governamental sobre a economia. Isso diminui os poderes políticos sobre o país, seus recursos e cidadãos. A solução dada para a crise de 29 pelo mainstream confere grandes poderes aos governantes, aferindo-lhes responsabilidades e competências que não seriam possíveis segundo os austríacos. Os austríacos limitam os políticos e o mainstream. Por que será então que nós nunca ouvimos falar sobre este fato econômico que contrasta de forma imperiosa com as alegadas soluções impostas que findaram a crise de 29? Não é do interesse dos políticos que nós os limitemos e que, para justificarem a sua compulsória interferência na economia, eles tenham toda uma estirpe de intelectuais que os apoiem. Por isso, no debate do século sobre ciclos econômicos, quem venceu e foi adotado pelos burocratas e políticos foi John Maynard Keynes, um ávido defensor dos gastos governamentais, e não o austríaco Friedrich August von Hayek, inesgotável defensor do livre mercado e do governo limitado. O caminho para a servidão parece ser muito mais confiável quando este está florido e colorido pela massa intelectual da sociedade. Se inscrevam no canal, curta nossa página no Facebook, curtam, compartilhem, comentem. Não se esqueça de olhar a descrição e obrigada!